por falar em abraço, em acolhimento, eu gostaria de chamar o pastor Odailson Fonseca. Mas dentro da sua rede, tá aqui? Tem alguém Oi. que conhece alguém que conhece esse Tudo bem, pastor? Tudo certinho, bom falar contigo, Kenny. O prazer é nosso também. A gente já estava ali, desde o segundo webinar, tentando trazer o pastor de algum jeito e tal. E dessa vez, olha, eu vou confessar para vocês, falando com a esposa dele, deu tudo certo. Né? Elas que mandam, elas mandam. A Ellen é uma educadora, né, uma profissional excelente, e de repente a gente até convida ela para os próximos aí, né, pastor, para ela falar um pouquinho da educação inclusiva e aquilo que ela vivencia também no dia a dia dela, da educação, da pedagogia. Eu acho que vai contribuir muito conosco também. Fica aí o convite, depois nós conversamos nos bastidores. Mas, pastor, quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, e mais do que isso, agradecer o trabalho que o senhor desenvolve na internet. As pessoas que ainda não conhecem, né, por favor, comecem ali a segui-lo no Instagram, @Odailson, é isso mesmo, só Odailson, tá, gente? E vocês podem ali, com certeza, ter um bálsamo diário de mensagens que inspiram, mensagens atuais de acontecimentos reais que acontecem no dia a dia, e o pastor traz isso com uma abordagem muito interessante. Então, pastor, esse público é seu, que o senhor agora possa conduzi-lo para trazer a mensagem ao coração dessas famílias. Amém, obrigado, Kenny. Poxa vida, esse convite faz a gente bem, a gente fica feliz, a gente se sente em família. Eu estou na minha casa, então você está aqui em casa comigo, apenas uma tela que nos separa. Estou olhando aqui, mais de 140 conexões no YouTube, estou ligadinho aqui nos comentários, vendo a Juliana, a Kátia, o Eric, o Lucas, está aqui a Cristiane Cury, hablando para meus hermanos em espanhol, mi espanhol é terrível, pero me gusta saludarlos mucho, bienvenidos, perdão, e saludos a Chile, Colômbia e todos os outros países. Que bueníssimo. Chega de espanhol, né? Porque eu sei que não falo muito bem, mas é um prazer estar com vocês, porque da África do Sul, Austrália, passando pela Nova Zelândia, Brasil, América do Sul, Interamérica, amigos, isso aqui é a família reunida. E obrigado mesmo por esse convite. Eu já quero começar, talvez me desculpando, se por acaso um termo, alguma abordagem, alguma explicação, na melhor das intenções, talvez acabar não soando como eu gostaria na sua percepção. Esse é um assunto tão lindo, tão especial, tão sublime. Quando a Kenny me falou aqui, pastor, não é um ministério, é um movimento, porque movimento serve todo mundo. E não é só as possibilidades, são as singularidades. Não são deficiências, são oportunidades, são doações humanas para a vida e para a sociedade. Eu comecei a perceber aqui na nomenclatura, gente, uma coisa tão especial, onde as palavras representam menos do que o significado delas, onde o coração se agiganta mais do que a poesia que nós tentamos falar. Na verdade, a vida humana, ela é riquíssima, e Deus é maravilhoso. Então me permita aqui abrir meu coração com vocês, e fico feliz em ver aqui o Rui de Aguiar, que já escreveu um top, Nilclezinha, Maíra Santos, professora Marcela, Leodiomar Bacelar. Vocês estão aqui comigo, do meu ladinho aqui nos comentários. Eu vou olhando para você, vou olhando para o meu celular, a gente vai tentando bater um papo um pouquinho nesses últimos dias. Essa terceira webinar realmente não é o primeiro convite, mas agora eu consigo estar com vocês em um tempo difícil, né? Final de ano, gente. Eu até escrevi nas minhas redes sociais, parece que é um final de ano meio ditongo. O que é o ditongo em português, né? Quando você pega duas vogais, põe juntas, elas ocupam apenas uma sílaba, porque elas fazem o mesmo som. Tipo, céu. Um ditongo. 2020, 2021 foram anos meio ditongos, percebe? Não mudou muito. A gente continua vivendo o eco de fevereiro ou março do ano passado. Queridos, existem décadas onde nada acontece, mas existem anos onde décadas acontecem, e nesses últimos 2 anos parece que vivemos um século. Então chegamos ao final do ano para termos uma webinar como essa, nos trazendo o quê? Fôlego do novo, esperança máxima, a certeza de que 2022 sim, vai deixar de ser ditongo para virar um hiato, se Deus quiser, onde a gente possa interromper essa sequência de lutas, desafios e pandemia e começar a reviver momentos solidários, sociais, juntos e próximos. São só 2 histórias rápidas. Você deve ter visto recentemente um jogador de voleibol chamado Roberto Cazzaniga, que na Itália ele se apaixonou por 15 anos com a modelo, se apaixonou pela modelo, aqui a Alessandra Ambrosio, uma supermodelo brasileira. E esse assunto viralizou porque durante 15 anos ele conversava com ela pelo telefone, via a foto dela, mas ela nunca marcava um encontro presencial com ele.
Não me pergunte como alguém fica 15 anos refém de uma foto, mas ele falava horas no telefone com ela e chegou a doar para ela 4 milhões de reais, mais de 600 mil euros, porque ela pedia doações para pagar suas dívidas. Uma supermodelo. Na verdade, era um golpe, onde 2 semanas atrás, Roberto descobriu e desmascarou uma mulher chamada Valéria, com 51 anos, que se fazia passar por Maia pela foto da supermodelo brasileira Alessandra Ambrosio. Que tragédia. Um amor que nunca foi correspondido. A segunda história é ainda mais marcante. Aconteceu em agosto desse ano, no dia 10 de agosto, quando um avião C-17 dos Estados Unidos, com capacidade para carregar 350 pessoas, ele levantou voo levando 823 pessoas. Você vai se lembrar dessa superlotação dentro de um avião cargueiro, quando Cabul, a capital do Afeganistão, se sentia desprotegida, os Estados Unidos fecharem seu guarda-chuva de chumbo de proteção, deixando todos os afegãos à disposição dos talibãs. Milhares de pessoas foram para o aeroporto, famílias em pânico, desesperadas, e aí surge a história de Zakin Alwari, 19 anos, jogador de futebol, pintor, camisa 10 do seu time, que no desespero, ao não conseguir entrar no avião, ele se agarrou no trem de pouso daquele avião e vários homens tentaram sobrevoar loucamente, agarrados à parte de fora do avião. Quando o avião já estava a uma altura de mais de 50, 60 andares de um edifício, os corpos começaram a cair e entre eles despencou o corpo do nosso querido jovem Zakin Anwari. Morreu por um sonho. Desespero total. Amigos, 2 histórias para traçar o cenário do que eu quero falar com vocês hoje. Um viveu a mentira de um grande amor. O outro morreu pela verdade de uma esperança. Ambas histórias tristes e trágicas que mostram o engano que a gente vive nesse mundo do lado de cá do céu, para a gente pensar mais do que nunca. Ou nós temos uma visão de além, uma visão de porvir, uma visão maior, um horizonte melhor, ou o que nos resta aqui é essa oscilação constante de um ano que não acaba, de uma luta que não passa, e a gente vivendo sempre essas angústias. O tempo é como um encantamento, a gente nunca tem o quanto gostaria. E gosto de pensar que o tempo é a única conta que a gente não paga. Não dá, está passando. E aí, Rafa, meu abraço a vocês, desse movimento de singularidades que mostra nós aproveitamos o tempo que nós temos, porque o tempo é uma dádiva de Deus. Então isso aqui não é para chorar, não é para lamentar, isso aqui é para agradecer, celebrar e ir para frente. Sabe o que é gratidão? Gratidão é beijar as mãos que lavaram seus pés. Gratidão não é uma utopia ilógica, gratidão é você celebrar as mãos que lavaram seus pés. Beijar dedos que tocaram suas lutas. E no final de ano como esse, Paula Kícia Tenório, Elisabe Casagrande, Vanessa Araújo, que legal, chegando a quase 200 conexões aqui. Sabe o que eu vejo nessa gratidão? A percepção de que beijar mãos que lavaram os pés é a humanidade que se encontra na instabilidade de uma desumanidade que tenta nos ceifar da alegria. E aí, amigo, todos respiram. Muitos transpiram. Alguns conspiram. Mas são poucos os que inspiram. E quando o assunto é inspiração, geralmente as minorias inspiram as maiorias. E as singularidades pregam para as generalizações. Você está entendendo o meu trocadilho com muito coração aberto e sensível para você perceber que recebemos os maiores sermões das menores quantidades de pessoas? E que recebemos os maiores apelos e toques de amor, muitas vezes dos menores grupos de multidões? Singularidades. Vamos para a Bíblia? Existe um texto na Bíblia que é uma singularidade absoluta. Eu queria compartilhar com vocês essa brisa de esperança no começo desse domingo. Bem-vindo.
5,5, inclusive é meu texto de hoje de manhã, eu coloquei no meu Instagram. Lucas 5,5 é um momento maravilhoso, onde você vê Pedro falando com Jesus. Eu vou direto ao assunto, onde Lucas 5,5 me diz: respondeu-lhe Pedro: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Não deu nada certo, mestre, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. O contexto dessa história você já conhece. Pedro conhecendo Jesus, não eram amigos ainda, Pedro não tinha virado discípulo ainda. Jesus aparece na beira da praia e pede para o barco de Pedro servir de púlpito. Só que Pedro trabalhou a noite toda, pescou a noite toda, jogou redes a noite toda, enfrentou a noite toda. O dia amanhece, todos os barcos pescam ao redor dele, menos Pedro. Ou seja, Pedro está frustrado, acabado, decepcionado, com raiva, se sentindo o pior, e agora vem um desconhecido e fala: olha, não vai para casa não, porque eu quero usar teu barco de plataforma para o meu sermão. Mas a voz de Jesus era extraordinária, e de repente você vê que Pedro entende e confia naquele desconhecido. Jesus prega, a gente não sabe quanto tempo. Pedro ouve aquele sermão, e é um sermão diferente, é um homem que fala tocando as cordas das nossas sensibilidades de um jeito mágico e encantador, onde Pedro nunca tinha ouvido alguém falar com tanta propriedade. Quando acaba esse sermão, Jesus faz um apelo para a multidão, mas Jesus faz um apelo para Pedro. E o apelo mais estranho que eu já vi no meu ministério. A gente está acostumado a dizer para as pessoas: venham para frente, e agora Jesus diz: Pedro, vai para a água. Pedro, vai para o mar. Pedro era um pescador, Pedro era um profissional, Pedro era um acadêmico desse assunto, Pedro era um doutor no mar da Galileia, Pedro entendia aquilo, nasceu nadando, viveu nadando, cresceu pescando. Então não vem brincar, Senhor, porque aqui eu conheço meu pedaço de chão. Só que às vezes Jesus permite que o nosso tapete seja puxado e a gente não caia, fique flutuando no mundo de perguntas sem respostas. E esse é o momento que Pedro não entende nada, mas ele obedece e diz: mestre, tá tudo errado, mas sob a tua palavra eu vou pescar. Meu querido amigo, não existe não de Deus que seja em vão, e todo sim de Deus escancara oportunidades para mim e para você. Queria começar essa manhã com você dizendo que as singularidades são oportunidades que Deus nos dá. Dessa história maravilhosa, eu não consigo fugir de uma realidade máxima, onde Ellen White, uma escritora evangélica, eu quero aqui abraçar todos os meus amigos e irmãos de qualquer denominação, você que está aqui, você que é adventista, batista, ateu, budista, que bom que você está aqui, porque junto à Rafa, a gente se abraça como uma família. Então, pelo amor de Deus, entenda o meu carinho por você, independente da sua fé ou do seu credo. Mas eu quero usar aqui uma escritora evangélica, Ellen White, que diz: somente as pedras preciosas de Deus são polidas como colunas do seu palácio. Quer dizer que Deus escolhe alguns e desescolhe outros? Deus escolhe todos, é a gente responder ou não como pedra preciosa de Deus. E aí Deus pule, Deus lapida, Deus faz a diferença. Deus quer que todos sejamos pedras preciosas das colunas do seu palácio. E eu vejo aqui Deus pegando um Pedro e dizendo: Pedro, você é um pescador de peixe, mas depois dessa pesca vai mudar tudo na tua vida. Vai mudar teu mindset, vai mudar tua percepção, vai mudar tua cosmovisão, vai mudar tua percepção de vida. E meus queridos, quase aqui 230 conexões, vem com a gente. Eu quero dizer para você que eu aprendi 2 lições com essa pesca absurda de Deus mandando Pedro ir para o mar. Primeiro, era de dia e todos já tinham pescado de noite. Gente, Pedro tentou a noite toda, cheio de barcos ao redor dele. Agora não basta Jesus dizer: Pedro, vai pescar. A hora do dia, e Jesus deve ter pregado muito, já era a hora do almoço, vamos pensar, a hora mais quente do dia, um momento que ninguém vai para o lago pescar. Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai ser singular. Você vai ser único. Você vai estar sozinho. Você não vai ser minoria, você vai ser exclusividade. Vai. Já teve percepções e sentimentos de que às vezes nós somos totalmente diferentes dos outros?
Eu quero reforçar esse termo que a Keine me disse, pastor, singularidade. Isso é plenitude, isso é maravilhoso, isso é engrandecedor. Porque eu não consigo não ver aqui a singularidade na história de um Pedro que diz, Senhor, estou sozinho, todo mundo parece diferente, né? Todos os iguais parecem diferentes de mim, e parece que eu agora me torno totalmente exclusivo. Para quê? Uma lição para você. Deus compara você com os outros. Na verdade, Deus compara você muito além dos outros. Deus compara você, eu vou te explicar como. Tivemos uma Olimpíada esse ano, e é só uma ilustração, mas eu gosto de ver esportes que a vitória sai por disputa, por duelo. Todo esporte é uma concorrência, mas o duelo é quando tem um ping-pong, um contra o outro. Tênis de mesa, um contra o outro. Tênis de quadra, um contra o outro. Voleibol, um contra o outro. Esgrima é um contra o outro. Judô, um contra o outro. São esportes de duelo. Diferente de natação, de corrida, que aí você tem vários que um chega na frente. Mas os esportes de duelo, quando você tem, você vai perceber um fenômeno extraordinário no pódio para esportes de duelo. Quando alguém vence alguém, do futebol ao basquete, você vai ver que o pódio sempre tem o ouro feliz, é óbvio. O ouro está animado, é o primeiro lugar, ganhou, Olimpíada, é o topo do mundo. Aí você vai ver que do lado do ouro vem a prata, segundo lugar do mundo. E em terceiro vem o bronze, terceiro lugar do pódio. Olha que loucura, quando o esporte é de duelo, você vai perceber que o ouro está muito feliz. Aí você vê a prata, bem mais desanimado. E em terceiro lugar você vê o bronze, muitas vezes tão feliz quanto o ouro. É meio louco porque você observe quando o esporte é por disputa, quem venceu esgrima, quem venceu judô. Você vai perceber que o primeiro lugar está feliz, o segundo lugar não está feliz e o terceiro lugar está feliz. Pastor, mas como é que o bronze está mais feliz que a prata? Se prepara. A prata você ganha com uma derrota para o ouro. O bronze você ganha com uma vitória para o quarto lugar, que nem aparece no pódio. A prata está olhando o ouro. Que pena que eu não sou igual ao ouro. O bronze está olhando para o quarto lugar, dizendo que bom que eu cheguei no pódio e estou levando uma medalha para casa. Sabe o que Jesus queria ensinar a Pedro? Cristo nos compara sim. Mas antes de nos comparar com qualquer outro ser humano na face da terra, Cristo nos compara com nós mesmos ontem. É a superação de quem nós somos. Que quando nós olhamos para o outro, nós nos frustramos e o bronze diz, quer saber? O ouro e a prata são importantes, mas eu cheguei aqui. Por isso que ele tem um sorriso de medalha de ouro valendo bronze. O que eu quero dizer para você? Eu não sou ouro, não. Também não sou prata. Mas pediria a Deus para ser o bronze. Sabe por quê? Porque o bronze celebra o que ele viveu. O bronze celebra aquilo que ele conquistou. Gratidão é beijar mãos que lavaram os pés. É olhar momentos que vivemos e superamos. Então eu queria desafiar você. Olha que loucura que eu vou te falar. Ser feliz como uma medalha de bronze. Pelos desafios que Deus nos dá e pelas vitórias que a gente ganha. E aí eu vou para a segunda característica para terminarmos essa mensagem. Primeiro, Cristo diz para Pedro, vai sozinho. Ou seja, pesca. Ninguém compara ninguém, é você sozinho. Se compare com você mesmo. Levante a cabeça e segue em frente. Aí vem a segunda razão. Pescar sozinho já era um desafio. Agora, pescar com rede, de dia, nas águas transparentes do Mar da Galileia. Essa escritora Ellen White diz que seria uma das coisas mais bizarras da história, porque ninguém pesca de dia com rede. Ainda mais nos tempos bíblicos que as redes tinham grossas cordas de tecido. E você jogar uma rede nas águas transparentes de dia seria como você querer pegar um sabiá usando de isca um hipopótamo.
Você conseguiria disfarçar suas intenções num rinoceronte buscando um passarinho? Não dá. Então agora, além de solitário, Pedro é desafiado a fazer uma coisa absurda. Senhor, isso é impossível. Amigo, impossível até que Deus faça. Impossível até que Deus ordene. Impossível até que Deus mande. Impossível até que você diga, Senhor, não tem impossíveis para os possíveis debaixo da onipotência. Porque a onipotência sempre será mais forte que qualquer superpotência. Superpotências são os nãos dos homens. Superpotências são os reveses da vida. Superpotências são os desafios do nosso dia a dia. Superpotência é um chefe que não lhe respeita. Superpotência é um ambiente que não lhe respeita. Superpotência é um lugar que te bloqueia, que não tem acessibilidade para você e para os teus desafios. Superpotência são pessoas que bloqueiam pessoas. Isso é uma desgraça, mas são superpotências sim. Porém, meu amigo, quando Deus diz vai e pesca, a onipotência sempre será mais forte que qualquer superpotência. Se você diz amém, escreve aqui comigo, estamos chegando a 300 conexões no YouTube. Abraço para Raquel Jerk, para o José, para Joyce Chaves, Maria Helena, Maria Silva, Águida Cristina Domingues. Que bênção estar com vocês aqui, porque tem que acabar. Mas gente, agora é a parte mais importante da mensagem, que é o texto que eu li para você. O ser humano tem um vício, não é um hábito. Hábito é coisa boa, vício é coisa ruim. A humanidade que nós temos e nos reveste, ela nos traz um vício. O pessimismo sempre sucedendo o otimismo. Vou explicar para você. Temos um vício. Às vezes somos até otimistas, mas depois vem o pessimismo. E o pessimismo, o negativismo, acaba sendo sempre a conclusão do otimismo. Quer saber? Chegou o 13º, estamos felizes. Ah, mas eu gostaria de comprar um carro e não posso. Estou de férias, vou viajar. Ah, mas não posso ir para Maldivas, queria tanto conhecer Bora Bora. Eu também queria, viu? Não conheço. Ah, consegui melhorar minha autoestima, estou me sentindo bonita. Ah, mas tem essa pinta que eu não gosto. Estou fazendo aniversário, amém, que bom, mas estou ficando velho. Canaã é a terra prometida, mana, leite e mel. Mas os gigantes nos fazem sentir uns gafanhotos. Lembra da Bíblia? O povo de Israel espionando a terra. Meu amigo, geralmente nós temos um surto de otimismo e o mas traz sempre a rasteira do pessimismo. Feliz, mas tem aquilo. Ganhei, mas não ganhei tudo. Te prepara, porque agora Pedro salta na palavra sagrada. Ele desponta, descortina perante a humanidade. Uma das frases mais lindas da Bíblia, onde ele põe ordem na desordem, porque é uma desordem colocar o pessimismo depois do otimismo. Vem comigo para a Bíblia. Pedro diz o quê? Mestre, nada apanhamos, não tem peixe no mar, a noite foi em vão, eu não coloquei um peixe na minha rede, nem na minha rede no meu barco. Mestre, não funcionou nada. Mas, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. Sabe o que eu quero pedir para você hoje? Põe a ordem de Deus na desordem dos homens. Depois do mas de Deus, vem a palavra de Deus. E quando Pedro diz, na tua palavra eu vou, Pedro quer dizer o quê? Senhor, não estou vendo, não estou enxergando, não estou compreendendo, não estou entendendo, mas Senhor, tudo conspira contra, mas se o teu fôlego diz vai, eu já fui. E o que acontece? Pedro lança a rede e o barco mergulha. Não é uma baleia que suga o barco. É um cardume nunca visto na história do Mar da Galileia, de dia, de rede, sozinho. Pedro, em pânico, percebe alguma coisa altamente diferente está acontecendo aqui, porque a palavra de Deus nunca vai trazer mesmice na tua vida. Não foi a pesca, não foi Pedro, não foi a habilidade, não foi a rede, não foi o horário, não foi o lado do barco. Se Pedro jogasse para a esquerda ia ter peixe, se Pedro jogasse para a direita ia ter peixe, se Pedro jogasse a rede na areia ia ter peixe, se Pedro jogasse a rede na copa de uma árvore ia ter peixe. Por quê?
O peixe não veio por competência de Pedro, o peixe veio por dependência da palavra. Meu amigo, o ministério das singularidades existe por quê? Trazer esperança depois do mas, trazer eternidade depois do porém. Não é tô vivo, mas tem alguns desafios. Não são limitações, mas são singularidades. Não. São singularidades, mas é vida, é Deus, é esperança, é abraço, são oportunidades, são novas histórias para contar. E é uma eternidade que nos beija com a graça. Amém? Você consegue entender esse cenário maravilhoso de um Deus que diz: é na minha palavra que você vive? 1005 vezes na Bíblia aparece a expressão palavra. É a palavra encarnada, é a palavra que traz o milagre, é a palavra que faz a diferença, é a palavra que muda tudo, é a palavra que nos reveste. Sabe por quê? A gratidão impensável não olha homens, não olha coisas, não olha conta bancária, não olha a limitação humana, não olha as conquistas humanas, porque passam. Sabe o que é a gratidão impensável? Olhar a palavra. Aplauso passa rápido, sucesso demora um pouco, mas é a realização que demora muito. Eu queria pedir a você, o aplauso é efêmero, o sucesso dura pouco, mas a realização nos dá a perenidade da gratidão. Viva pela realização com Deus. Por quê? Porque a gente confia. E quando a gente confia, a gente vai. Teu barco está vazio? O problema não é falta de peixe. O problema é você não ouvir a palavra. O mar é imenso. Não me diga que é imenso enquanto o mundo só prega escassez, falta, pessimismo. Ano que vem, os piores prognósticos estão acontecendo. É gente olhando um mar de impossibilidades. Quando a palavra diz vai pescar, o mar cabe nas palmas das mãos de Deus, dizendo: eu ponho o peixe para você entender que é na minha mão que você pesca. Que o movimento das singularidades nos lembre do que o ser humano é capaz de fazer, superar e exemplificar. Mas que o movimento das singularidades também represente o que a palavra pode fazer, no milagre que Deus pode fazer, na ordem que Deus nos dá, para sempre. Que Deus te abençoe. Um abraço. A próxima música que você vai ouvir, como eu tenho carinho pela Melissa Barcelos, e essa é uma música que vem para coroar o meu pedido a você. Confia. Mas não confia em você, não confia nos mecanismos, não confia nas habilidades, confia em tudo isso de maneira muito relativa, porque ser humano faz humanidades e vai errar o caminho da tua vida. Confia na palavra. Porque quando você confia na palavra, a tua história vai ser infinita, com frases sem fim, no livro da vida. Forte abraço. Que Deus te abençoe. Porque eu sou contigo, porque eu sou teu Deus, porque te fortaleço, não temas, não temas. Dia a dia amanhece em guerra o coração de quem se chama por meu nome. Pode parecer que é longa espera, mas as promessas que fiz e faço nunca esqueci. Não descuido de uma prece sequer, e te ensino a acreditar pela fé. Minha paz que ultrapassa todo entendimento guarda
te fortaleço. Não temas, não temas, porque eu sou contigo, porque eu sou teu Deus, porque te fortaleço. Não temas, não temas, não. Não temas, não. Não temas, não temas, não temas, não. Eu gostaria de chamar o pastor Odailson, ele está por aí ainda? Estamos juntos aqui, Kane. Opa, então tá bom. Pastor, fecha esse momento com uma oração pra gente, dê a tua bênção sobre esse momento que a gente está tendo tão especial. Amém. Kane. Me permita gastar 30 segundinhos não permitidos, mas só para agradecer a você o convite, lendo aqui os comentários dos nossos irmãos e irmãs aqui pelo YouTube, isso anima a gente. E eu sei que um dia como esse é realização de um sonho de Deus. Parabéns a todos os organizadores, os esforços de vocês, incansáveis, insistentes, persistentes, para que aconteça algo assim. E eu me coloco sempre à disposição da Rafa para a gente estar junto, pescando para a honra e glória de Deus. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse momento aqui. Parece que tem centenas de pessoas aqui dentro da minha casa. Esse é o momento, Senhor, onde a comunicação digital aproxima pessoas reais e espalhadas pelo mundo. Eu tenho visto aqui gente tão linda, tão especial, comentários tão bonitos. São singularidades exclusivas que nos tornam grandiosos aos olhos de Deus. E essa, Senhor, excepcionalidade nos aproxima mais do que nunca da graça de um Deus que nos beija. Oh, meu Deus! A gente aprende junto. Eu sei que essa webinar é para ensinar, para motivar, para acolher, para despertar e, sobretudo, para valorizar, Senhor. Não apenas nessa vida, mas na vida eterna. Então, Senhor Deus, o que eu te suplico nesse momento é que a palavra que encheu as redes de Pedro seja a mesma palavra que eternize a nossa vida. Senhor, nos ajude a ver o otimismo sempre depois do pessimismo, o dia sempre depois da noite, a oportunidade divina sempre depois dos obstáculos humanos, e que essa seja a ordem da nossa vida, o mas sob a tua palavra. Então, Pai, que a tua palavra me unja, que a tua palavra acolha cada um que está aqui digitalmente nos acompanhando, que a tua palavra abrace a Kane, toda a organização desse evento, que a tua palavra, Senhor, envolva esse ministério de possibilidades tão singulares e únicas para que as pessoas sintam, Senhor. Ah, meu Deus, que estamos sim como instrumentos da pregação, como instrumentos do carinho, como instrumentos do amor perante o mundo. Obrigado por tudo. Volta logo e nos abençoe sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, pastor, por tudo. Uma ótima viagem para o senhor. Que Deus abençoe. Dê um abraço na sua esposa, na sua filhinha também, e a gente se vê. Com certeza. Tchau, Kane. Valeu, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Amigos, nós temos ainda uma participação para completar esse momento, para a gente entrar daí nas palestras, né?